Bem, nós vamos continuar falando mais um bocadinho hoje sobre adolescentes. Conforme nós já falamos, adolescentes são indivíduos que, por suas características de pensamento, têm condições de estabelecer hipóteses sobre outras hipóteses. Isso caracteriza pensamento formal. Isso lhe dá uma infinidade de possibilidades, uma vez que ele pode projetar no futuro qualquer coisa que ele imagine. Ou seja, se eu fizer a minha vida de tal forma, ela se projeta no futuro de outra maneira. Ou seja, eu vou fazer um vestibular, se eu fizer o vestibular para medicina, minha vida vai ser de tal jeito. Se eu fizer o vestibular para engenharia, minha vida vai ser de outro jeito. Se eu fizer o vestibular para direito, a minha vida vai ser de outro jeito. Isso lhe dá uma vantagem imensa, que é a possibilidade de estabelecer um projeto. O que eu quero para a minha vida. Mas isso traz também uma consequência fantástica, que é o medo. Porque eu sou o único responsável pelas minhas escolhas e, mais do que isso, eu pago as consequências das minhas escolhas. Isso me dá medo, isso me dá insegurança. Como o adolescente reage com isso ou trabalha com essa insegurança e com esse medo? Ele traz da etapa anterior uma coisa muito característica, que é o mecanismo de grupo. E aí o adolescente faz tudo em grupo. Ele se diverte em grupo, ele delinque em grupo, ele bebe em grupo, ele usa droga em grupo. Por quê? Exatamente porque o grupo dilui a responsabilidade. Ninguém é o responsável por nada, uma vez que todos fizeram, teoricamente, a mesma coisa. Então, a responsabilidade se dilui e isso diminui o seu medo. Então, a situação do adolescente é o tempo toda conflituosa, porque ele tem uma mudança copernicana em relação à sua vida. Ele tem transformações corporais, ele tem transformações na sua relação com o outro, que fazem com que ele tenha que perceber, sob a sua responsabilidade, uma série de coisas. Então, aquele indivíduo, que era um indivíduo reflexo lá atrás, e que tinha tudo pré-programado, passa a ser um indivíduo que é conduzido pelos pais no pré-operatório. E que nas operações concretas tem regras muito bem definidas. Se os senhores lembrarem, nós falamos do Clube do Bolinha. E aqui ele passa a se valer do grupo para se proteger. Por quê? Porque é muito difícil ficar só. E aí nós temos o eterno conflito do adolescente. Ele tem um mundo biológico que o caracteriza, ele se transforma, o seu corpo, quer ele queira, quer ele não queira, como está na moda hoje, ele se transforma por ação dos hormônios e por ação do seu sexo genético. Então esse corpo se transforma e ele tem que lidar com essa transformação, uma vez que, conforme nós já falamos lá atrás, nós somos bichos gregários. E como bichos gregários, à medida em que o meu corpo se transforma, existem papéis que lá atrás, há 800 mil anos atrás, por exemplo, estavam vinculados à sobrevivência. E que, como somos bichos gregários, esses papéis permitem a minha adaptabilidade e a minha entrada dentro de um mundo grupal. Mundo grupal esse que existe, conforme já falamos também, independentemente da minha vontade. Eu entrei num trem andando e vou descer desse trem enquanto ele está andando. Não defino para onde ele vai, embora possa fazer discretas alterações de rota. É extremamente onipotente, extremamente narcísico eu imaginar que eu vou mudar totalmente o rumo do trem.
completamente alienado. Então, eu tenho que saber que eu tenho um limite biológico, que essa biologia vai provocar transformações no meu corpo, que eu estou dentro de um contexto grupal, que grupos criam regras para se manterem coesos e que o ser humano é um bicho que, se não viver grupalmente de forma coesa, ele não tem condições de sobreviver, porque nós somos o único bicho que é cooperativo e que faz divisão de trabalho em função disso, né? E lógico que eu tenho um mundo de significados. Esse mundo de significados tem que ser muito claro. É só meu. É um caminho pessoal, individual, de total responsabilidade minha, diante do qual eu posso fazer várias coisas. Eu posso oscilar entre a angústia de fazer algo, ou melhor ainda, eu posso oscilar entre a culpa de fazer algo e o remorso de não ter feito, né? Mas eu vou fazer alguma coisa, mesmo quando eu decido não fazer nada. Não fazer nada já é decidir fazer algo. E esse é um problema sério do adolescente, porque ele convive com o medo. Lógico que o ambiente tem inúmeras demandas, e essas demandas aumentam ou dificultam, melhoram ou pioram a sua capacidade de inserção dentro do contexto. Quanto mais rígidas são as normas, por incrível que pareça, quanto mais claros são os padrões, mais fácil para esse adolescente se enquadrar, mesmo ele fazendo um movimento esperado de rebeldia e de transgressão que vai caracterizar a sua individualidade. Mas é mais fácil para ele, porque ele sabe por onde caminhar. Quanto mais frouxas são as regras, quanto mais frouxas são as normas, mais difícil para ele. E quanto mais difícil para ele, e leia-se nesse difícil, você tem que ser o primeiro, você é maravilhoso, você pode tudo que você quiser, você é aquilo que você quiser, todas essas bobagens que cotidianamente vêm sendo ditas, pior para ele, porque ele vai se defrontar com um mundo que não vai possibilitar isso e que vai lhe trazer frustrações. E aí ele escapa, né? E as formas de escape são as mais variadas e que nós podemos até citar para encerrarmos essa nossa conversa. O Baudelaire, quando ele falando sobre cocaína, diz assim: eis aí a felicidade, uma colherinha só pode tomar sem medo, disso não se morre. É um bom jeito de se fugir de uma realidade que é difícil, competitiva, hostil e que em momento nenhum ela está disponível para satisfazer as minhas vontades. Bom, nós vamos continuar conversando.